Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor. Deixa eu pedir a sonoplastia para me ajudar aqui com o retorno, por gentileza, que eu estou ouvindo apenas à frente. E se puderem me dar retorno, eu vou agradecer muito. Obrigado. Queridos, que alegria imensa retornar a esta linda e amável igreja na cidade de Imperatriz. E numa ocasião tão especial, celebração do jubileu de ouro da união de mocidade desta igreja. São 50 anos de história e nós cremos piamente que o Senhor tem confirmado a obra das mãos dos seus servos. Quero expressar a minha alegria e gratidão pela vida do pastor Raul Cavalcante, pastor presidente desta igreja, sua esposa, nossa irmã Ruth. Deus continue abençoando vossa vida, uma alegria muito grande revê-los. Eu lhe tenho em muita honra, com muito carinho, com muito respeito. Deus abençoe, pastor Raul. Bom demais vê-lo. Todo o ministério da igreja aqui presente, Bandeira está ali, bom vê-lo, Deus abençoe. Todo o ministério aqui presente, todos os obreiros, a liderança da UMAD presente e representada. Eu vi que tem um líder de jovens ali que é quase centenário. Que coisa linda. Deus abençoe a vida dos seus servos, em nome de Jesus. Pastor José Cavalcante, presidente da convenção aqui nesse estado e região, sua distinta esposa, irmã Marioneide, que a boa mão de Deus continue lhes abençoando. Bom vê-los, está convosco, que Deus continue guardando a vida dos seus servos. Pastor Ailton ou Ayrton? Ailton, Maelen, eles que estão na coordenação desta juventude, obviamente que com uma expressiva equipe. Vos saúdo em Cristo com muita alegria, com muito respeito, com muito carinho. E os demais pastores e ministros aqui presentes, alguns que eu já conheço de outras datas e ocasiões, que bom vê-los. O Senhor continue guardando a vida dos seus servos, em nome de Jesus. Irmão Adilson, irmã Berenice, que são obreiros desta casa, e também são amigos muito pessoais, muito chegados. Bom vê-los, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quem está feliz com Deus esta noite, diga amém. Dá uma provocadinha de leve na pessoa do seu lado, assim, só com o cotovelo. Diz que a gente está proibido de tocar, está proibido de abraçar, tá? É tanta proibição, que só a graça. Mas dá um toque de leve assim de cotovelo e fala com ele: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Estamos vivendo um momento muito atípico no mundo. O mundo parou. Nem as guerras conseguiram colocar o mundo tão curvado e fechado como um vírus. Você nunca ouviu falar de nações aliadas fechando seus aeroportos e bloqueando o acesso dos seus aliados, companheiros, associados? Exércitos se fecharam. E numa batalha que não se resolve com bombas, aviões, tecnologia via satélite, uma agulha e algumas gotas resolveriam o problema, mas até para definir qual será a substância dessas gotas, nós estamos vivendo uma guerra comercial, política, uma guerra de reinos, nação contra nação e reino contra reino. O mundo está parado. Milhões e milhões de pessoas morreram. E lamentavelmente algumas ainda morrerão.
Milhares e milhares de famílias estão de luto e, infelizmente, muitos filhos ficando órfãos, muitos pais perdendo os seus filhos. E a grande pergunta é: o que será de nós? O que vem amanhã? Nem as perseguições dos governos conseguiram fechar as igrejas, como o vírus terminou fechando-as. Nos países comunistas e nos países capitalistas, nos países protestantes, nos países católicos, nas nações islâmicas, templos, sinagogas, todos foram fechados. E há uma interrogação no ar. Você não gosta de usar máscara porque ela incomoda, e no entanto está usando porque se fez necessário. E a Bíblia responde para nós e nos traz uma luz extraordinária. O escritor da epístola aos Hebreus, que de maneira incrível não quis dizer seu nome, não quis revelar a ninguém quem ele era. Os estudiosos conjecturam, mas não podem afirmar. Mas o mesmo escritor que não teve a preocupação de se apresentar, teve a inspiração de declarar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu vou dizer a primeira parte: Jesus Cristo é o mesmo. E vocês declaram a segunda parte: ontem, hoje e eternamente. Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo. Não precisaria falar mais nada. Basta isso. Se eu perder a esperança na vida, mas mantiver o meu foco nesta afirmação, conseguirei atravessar todas as nuvens densas da viagem. Se eu fosse dar um tema para a pregação desta noite, e não gostaria, eu iria falar sobre pilares do Evangelho que não muda. Pilares do Evangelho que não muda. Quem estuda os primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, diz que eles pregavam baseados em 4 colunas, 4 pilares. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. A história da nossa igreja no Brasil está sustentada nesta pregação. É óbvio que o acesso ao conhecimento, a busca pela língua máter das Sagradas Escrituras ou pelas línguas, levou a gente a buscar um pouco mais de aprofundamento no conhecimento teológico. Mas o Evangelho de Cristo é simples.
A gente é quem quer complicar. Olha que frase simples. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Simples e completa. O escritor da epístola aos Hebreus tem uma preocupação apenas. Ele deseja firmar na fé os irmãos da Judéia, estabelecê-los nas sagradas escrituras, para que eles não sejam removidos ou demovidos da fé simples que motiva os salvos na trajetória para o céu. Para garantir que os irmãos compreendam o que ele está escrevendo e que devem permanecer firmes na fé e nos ensinos fundamentais do Evangelho de Cristo, o escritor apela para a imutabilidade de Cristo. Ele escreve ao longo de todos os capítulos, fazendo um paralelo dos princípios da lei mosaica aplicados à fé cristã, mas no final é como se ele dissesse: olha, depois de tudo que eu disse, para que vocês entendam a necessidade de seguir o que está sendo orientado, assimilem uma verdade que ela fundamenta todas as verdades que eu disse nos capítulos anteriores. Qual verdade? Jesus Cristo é o mesmo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e será para a igreja vindoura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele está dizendo é isto: o Cristo que nós conhecemos no Novo Testamento é o Cristo revelado no Antigo Testamento, é o mesmo Cristo que estará presente na vida da igreja enquanto ela estiver na terra. Ele não muda. E é muito importante a gente ter em mente que tanto a imutabilidade de Cristo quanto a sua eternidade apontam para a sua divindade. Jesus é o mesmo, ele é eterno. O salmista, de uma forma poética muito linda, escrevendo o Salmo 102, versículo 25 a 27, diz assim: tu, desde a antiguidade fundaste a terra, e desde os tempos mais remotos fundaste os céus. Eles envelhecerão e como um vestido se rasgarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. O profeta Malaquias, escrevendo para o povo de Judá no período pós-cativeiro, capítulo 3, versículo 6, diz assim: diz o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos, ó casa de Israel. Diga comigo: Deus não muda. João capítulo de número 8, versículo de número 58, Jesus diz assim: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Isaías no capítulo 43 diz: ainda que o mundo, antes que o mundo fosse criado, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Estas afirmações das Sagradas Escrituras apontam para o fato de que o Deus a quem nós servimos 50 anos atrás
quando a humanidade fora estabelecida, é o mesmo Deus a quem servimos hoje em tempo de pós-modernidade. O mundo muda, as circunstâncias mudam, o contexto muda, o cenário muda, mas o Senhor Deus é o mesmo. Ele não muda, Ele não mudou, Ele não vai mudar, porque Ele é eterno e Ele é imutável. O apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aí João, na introdução do Apocalipse, começa o capítulo 1, versículo 4, dizendo: graça e paz a todas as igrejas, da parte daquele que era, e que é, e que há de vir. O incrível disto é que Deus está no passado com a mesma presença que Ele está no futuro, da mesma maneira que Ele está no presente. Capítulo 8 do Apocalipse, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 8, Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Vamos entender isso? Alfa e Ômega são, respectivamente, primeira e última letra do alfabeto grego. E a Grécia é o berço do pensamento ocidental. Então, quando Jesus diz: eu sou o Alfa, Ele está dizendo: antes que houvesse ciência, antes que houvesse conhecimento, eu já estava lá. E quando Ele diz: eu sou o Ômega, Ele está dizendo: quando todo conhecimento passar, e quando toda a ciência falir, eu estarei lá. Por quê? Porque eu sou o primeiro, eu sou antes de tudo, eu sou antes de todos, eu sou antes de qualquer coisa, e eu sou o último. Ou seja, quando tudo passar, quando nada mais existir, eu permaneço no meu lugar, intocável, inabalável, inatingível, eterno, imutável, glorioso. Aleluia! Ano passado, quando bagunçaram sobre o nome de Deus nos carnavais, quando esculhambaram a Bíblia nas festas populares, quando fingiram crucificação para afrontar a fé, e algumas pessoas me disseram: Deus não está vendo isso? Se presta atenção, Deus não precisa tratar com os homens, porque Deus trata com o tempo. O melhor dos homens são 70 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. Os 70 anos que nos envelhecem não atingem Deus. Em sua natureza eterna, Deus não envelhece, Ele permanece lá. Ele não precisa se preocupar em responder para alguém que lhe afrontou agora, porque esse alguém daqui a 70 anos, na melhor das hipóteses, não existe mais, e Ele permanece no seu lugar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela surabagai levas, oh amandura badagamai. Tem um texto na Bíblia muito enriquecedor, muito lindo, quando Deus está conversando com Moisés e diz para Moisés: o clamor do meu povo chegou até a minha presença lá desde o Egito, e eu desci para livrá-lo. Vai você e livra o meu povo da casa da servidão.
e Moisés diz assim: quem sou eu? Eu gosto disso, porque Deus diz assim: quem disse que é você? Sou eu. Pode olhar, está escrito isso lá. Ele não diz eu estou contigo, ele diz eu sou contigo. O que Deus está dizendo é: você não vai fazer, quem vai fazer sou eu. Eu preciso de você lá só para Faraó se comunicar com alguém, porque eu não tenho como me comunicar com aquele traste, com aquele verme. Então eu me comunico contigo e você passa para ele, mas quem vai fazer sou eu. Aí Moisés diz assim: tá, é o Senhor que vai fazer, legal. E quando eu chegar lá que me perguntarem qual é o teu nome, o que eu respondo? Quem és tu? Aí o Senhor diz assim: Iahia, Iasha, Iahia, eu sou o que eu sou. Traduzindo para ficar melhor: eu sou o Deus de cada situação. Vamos simplificar um pouquinho mais. Ele está dizendo assim: eu sou o que você precisar que eu seja. Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver doente, eu sou quem te saro. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver sozinho, eu sou teu amigo. Se você estiver na batalha, eu sou a força, a vitória. Se você estiver fraco, eu sou a força. Se estiverem te perseguindo, eu sou refúgio e fortaleza. Eu sou o teu socorro. Eu sou o que você precisar que eu seja, porque eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. É isso que o escritor da epístola aos Hebreus está dizendo para nós. E se eu fosse agora me revestir da pregação dos nossos primórdios da fé, e eu gostaria de me concentrar nesses 4 pilares em pouquíssimos minutos. O Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, salva. Diga comigo: Jesus Cristo salva. Repete: Jesus Cristo salva. Porque falar sobre salvação num congresso de jovens que está celebrando 50 anos de história, porque lamentavelmente as pesquisas dizem que um pouco acima de 50% dos chamados cristãos não creem na sua própria salvação. Não entendem o sentido dela. Está quase na hora de fazermos cruzadas evangelísticas para ganharmos a nós mesmos para Cristo. Porque estamos como a dracma, nos perdendo em casa. E eu devo lhe lembrar que salvação é o tema predileto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Se eu posso dizer o que eu vou falar agora, acerca de um Deus que é completo em si mesmo, então eu digo que Deus se realiza salvando. O único milagre na terra provoca festa no céu é salvação de almas. Eu tenho a sensação, pastor Raul, que quando Jesus chegou no céu, depois da sua ascensão, ele reuniu os anjos e disse assim: olha, quando eu curar um paralítico lá embaixo, pode ficar em paz aqui, que a minha igreja adora lá.
Quando eu levantar um morto lá na terra, pode ficar todo mundo quietinho aqui, que a minha igreja adora lá. Agora, quando eu salvar um pecador, não fica ninguém quieto aqui em cima. Faça festa. Lucas capítulo 15, versículo 7, declara que a festa no céu por um pecador que se arrepende. As palavras que definem salvação no Antigo Testamento, Natsal e Yashar, ocorrem respectivamente 212 vezes e 354 vezes no texto canônico veterotestamentário. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus já vem construindo a plataforma da salvação. Os escritores sagrados no Antigo Testamento já usavam termos ricos em terminologias que apontavam para a salvação. Quando Simeão, Lucas 3, recebe Jesus no colo para ser apresentado no templo, lá no versículo de número 16 ele diz: agora despede em paz o teu servo, ó Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os estudiosos dizem que se os 3 anos e meio do ministério de Jesus tivessem sido detalhadamente registrados como foram os 3 últimos dias, nós teríamos que acrescentar 8.400 páginas à Bíblia Sagrada. Por que o Espírito Santo decidiu dar tanta ênfase aos 3 últimos dias? Por causa da grandeza da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Salvação é a causa do Calvário. Salvação é o maior plano da história da humanidade, realizado pelo próprio Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender é que salvação não é o plano B de Deus. Salvação não é a medida desesperada de um Deus apavorado e tomado de surpresa quando o homem peca. Eu acho isso muito incrível na eternidade de Deus, porque Ele cria o homem perfeito, mas Ele já sabia que o homem haveria de pecar, e Ele poderia ter colocado no homem um dispositivo que lhe impedisse de decair da misericórdia, mas Ele não coloca. Ele dá ao homem a liberdade de atendê-lo ou não. E sabendo que o homem pecaria, antes mesmo de dizer façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, muito antes disso, Ele já havia entregado Jesus, o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Quando o diabo tenta Adão, e Adão cai, se eu posso usar o termo, o velho Lúcifer não sabia que antes do Éden Deus já havia planejado o paraíso. O homem caiu e Deus já tinha o plano do Cordeiro. Olha que coisa linda, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de número 23. Pedro diz que Jesus Cristo foi entregue por conselho e presciência
pré-conhecimento, conhecimento antecipado de Deus. Paulo diz a Timóteo que Deus nos chamou e nos salvou com uma santa vocação desde os tempos eternos. O Deus que salvou antigamente é o Deus que ainda salva. Está consumado é a frase mais poderosa da Bíblia. Se toda a Bíblia se perdesse e os arqueólogos encontrassem apenas uma placa escrito "está consumado", seria suficiente para a salvação do mundo. Porque está consumado não é um pedido de socorro, está consumado não é um pedido de misericórdia, está consumado não é um grito de entrega, está consumado é um grito de gol, está consumado é um grito de vitória, está consumado está pago, está liquidado, está resolvido, está cumprida a lei. Você pode ser salvo. E devo afrontar a mentalidade de alguns e dizer: o que a religião não pode fazer por você, vou afrontar um pouco mais. O que a igreja, enquanto organização e instituição, não pode fazer por você, Jesus faz. Eu estava saindo de um shopping, alguns anos atrás, na minha cidade, com meu filho ainda pequeno. E no estacionamento do shopping, haviam dois irmãos discutindo. Eles dizem que era discutir teologia. E eles estavam falando tão alto, pastores, que eu fiquei com vergonha, porque as pessoas estavam passando e ouvindo eles atacando um ao outro. E eu disse para o meu filho: vai para o carro ouvir um som, que o pai vai ali desmanchar um ninho. E eu me aproximei com toda a falta de educação possível, encostei num carro e fiquei ouvindo a conversa alheia, sem pedir licença. Não faça isso, é falta de educação. Mas eu fiquei ouvindo a conversa alheia. E no meio da conversa, um deles se irritou com a minha presença, virou para mim e disse assim: pois não, senhor, podemos lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse: não, é que eu ouvi vocês conversando sobre a fé e a Bíblia, e eu achei legal. E eu vim para ouvir a conversa, e gostei mais ainda, porque vocês estão atacando um ao outro e ofendendo a igreja um do outro. E sabe o que é melhor? Vocês estão discutindo um assunto que é discutido há 500 anos: predestinação e livre-arbítrio. Aí eu disse para ele: teólogos que falam, escrevem e leem grego, latim, hebraico e aramaico, discutem isso há 500 anos e não conseguiram resolver. E vocês querem resolver em 20 minutos, no estacionamento de um shopping, em português. Tá lindo demais. Aí eu disse para eles: e o detalhe que eu quero dizer a vocês: se Jesus morasse em Feira de Santana, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. Aí magoou, aí ofendeu, aí eles se uniram. Agora eles não discutiam mais, agora eu era o alvo. O outro virou para mim e fez assim: a minha igreja tem santidade. E eu falei com ele: não é questão de santidade, amigo, é questão de religiosidade. E Jesus não era religioso. Aí o outro veio: era assim. Ele fazia isso, faria isso, religião judaica. Eu disse: não era, e vou te provar. A religião olhava para o leproso e dizia: imundo. Jesus olha para o mesmo leproso e diz: ser limpo. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o publicano. Eu disse a eles:
e dizia: você não pode entrar na sinagoga. Jesus olha para o mesmo publicano e diz: já que você não entra no templo, vamos para a tua casa, que eu vou passar a noite lá hoje. A religião olhava para o ladrão e dizia: crucifica. Jesus olha para o mesmo ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode dar glória a Deus, você pode dar um brado de louvor. Jesus Cristo salva. Segundo lugar, estou quase terminando. Jesus Cristo cura. Diga comigo: Jesus Cristo cura. Ah, fala sério, ele está precisando curar a garganta de alguns. Vamos lá, Jesus Cristo cura. Ele faz milagres, gente. Jesus não mudou. Ele continua operando no meio do seu povo. Se tem alguma coisa errada, com certeza não está no caráter de Deus, está na nossa postura. No Antigo Testamento, ele se apresentou como o Deus que sara. E é incrível, senhores estudiosos e estudantes da teologia cristã, na etimologia das palavras hebraicas e gregas que definem salvação, a cura vem junto. Natsal, Yasha, Antigo Testamento, ou soteria, Novo Testamento, inclui salvar, livrar, curar, conceder vitória. Então a cura faz parte do plano salvífico de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele levou sobre si as nossas transgressões e a nossa iniquidade tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí alguém diz assim: está falando das nossas feridas espirituais? Vou te provar que não. Ele levou sobre si as nossas enfermidades físicas, as nossas dores tomou sobre si emocionais. Ele levou sobre si as nossas transgressões morais e as nossas iniquidades espirituais. E só para provar, Mateus capítulo 8, versículo 15, 16 e 17: e ao cair da tarde, trouxeram a ele muitos endemoniados e oprimidos e paralíticos e coxos e enfermos, e ele curou a todos e expulsou os demônios, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Jesus cura, porque ele é o mesmo. Nós é que precisamos colocar a nossa fé em exercício e começar a orar de maneira mais insistente, mais continuada, mais persuasiva acerca dos milagres que nós precisamos. Por outro lado, temos um sério problema. Por que a gente não ora para Jesus curar os enfermos? Porque a nossa pergunta é: e se Deus não curar, como é que eu fico? Aí Deus diz assim: e quando eu curar, como é que eu fico? Porque você rouba a minha glória. Você é vaidoso demais. Uns anos atrás, pastor Raul Cavalcante, lá no Belenzinho, eu ouvi um missionário contando um testemunho. Quando eu cheguei, ele já estava falando, então eu não consegui captar onde ele trabalhava, onde ele servia no campo missionário, mas ele disse de um lugar que ele estava há anos sem conseguir ganhar nenhuma alma para Jesus. E aquele lugar tinha um homem que era o mandatário da região.
E um dia alguém chegou para ele e disse: olha, a mãe desse homem é muito enferma, já é uma idosa de quase 90 anos, ele já trouxe os maiores bruxos da região e essa mulher não sara, ele já trouxe o padre da região e a mulher não sara. Se o senhor for lá, se Deus lhe usar e curar essa mulher e esse homem se converter, essa região inteira se converte. Ele disse: eu vou. Fez uma semana de jejum, 7 dias de jejum. E no 7º dia ele foi em jejum. E ele estava testemunhando que quando chegou lá, a casa estava cheia, a família toda veio, os filhos, os netos, os bisnetos, porque agora vem um pastor orar pela nossa voinha e ela vai ser curada. E ele disse que resolveu fazer como Jesus na casa de Jairo: sai todo mundo e eu vou entrar no quarto sozinho. Entrou e fechou a porta, e a senhorinha está lá deitada na cama, apagada. E ele disse assim: Jesus, o senhor pode curar essa mulher. E o senhor sabe que se o senhor curar essa mulher, essa aldeia inteira se converte, essa região toda se converte. Então eu quero que o senhor a cure. Ele disse que quando terminou de orar, a senhorinha deu uma suspirada, respirou fundo e relaxou na cama e apagou. Morreu. Ele disse que falou com Deus: o senhor não vai fazer isso comigo, o senhor não vai matar ela no dia que eu vim orar por ela. O bruxo veio, o senhor não deixou ela morrer. O padre veio, o senhor não deixou ela morrer. Agora que eu vim, o senhor mata ela? De jeito nenhum. E colocou a mão: eu ordeno ao espírito de morte que saia, ressuscita, levanta. E ele disse que quando deu uma sacudida nela, começou a sair uma secreção pela boca. Morreu mesmo. Ele disse que ficou apavorado. O Belenzinho se acabou de rir com essa história. Ele ficou apavorado. E ele olhou para a janela para ver se estava para sair pela janela, mas tinha uma grade na janela, não dava para sair, tinha que sair pela porta. E ele disse que tomou um fôlego e chegou perto da porta e abriu a porta de vez para sair. Quando ele abriu a porta, o bisneto da voinha estava na porta e fez assim: e a vovó morreu. E ele partiu no meio da casa e foi embora, revoltado com Deus, desviado. A voinha morreu mesmo, sepultaram. E ele foi para casa desviado, não fez mais culto, fechou a igreja e disse a Deus: o Senhor me aprontou uma, me colocou num vexame, o Senhor me constrangeu, o Senhor me fez vergonha, eu tenho que ir embora desse lugar. Passados uns 30 dias com raiva de Deus, ele disse que um dia estava na parte de trás da casa, brigando com Deus, e Deus falou com ele: se eu tivesse curado aquela senhora, de quem seria a glória? Ele disse: tua. É claro que seria tua. E Deus falou com ele: eu não a curei, e ela morreu, então quem ficou sem ser glorificado? Ele disse: o Senhor. E Deus falou com ele: então qual é o seu problema? Qual é o seu prejuízo? Ele calou a boca, saiu para a porta da casa. E quando ele estava na porta da casa, um homem passou, e quando o viu, correu em direção a ele e disse: eu sou aquele homem que você visitou mês passado e orou na minha casa, e a minha mãe veio a falecer, e eu quero te dizer que eu quero um culto na minha casa e na minha família, porque eu havia dito a Deus naqueles dias que eu não cria nele, mas se ele existisse de verdade, ele levasse na minha casa um homem dele para orar pela minha mãe e tirar a minha mãe daquele sofrimento. Você foi lá e orou, e a minha mãe saiu do sofrimento, e eu creio no Deus que você foi levar. Você tem que entender que a lógica de Deus não é a tua.
Mas Ele cura, Ele cura, Ele cura. E quando Ele quer curar, Ele cura. Ele cura o leproso, Ele cura o cego, Ele cura o paralítico, Ele cura o mudo, Ele cura o angustiado, Ele cura o desesperado, Ele cura o canceroso, Ele cura, porque Jesus Cristo é o mesmo. Agora, cotovelo assim na pessoa do lado e fala com ele: não queira a glória para você. Diga comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai sair nas ruas de Imperatriz e você vai ver gente passar mal no ponto de ônibus. Você vai estar no supermercado e alguém vai passar mal no supermercado. Em sua casa alguém vai passar mal. Estenda a mão e repreenda o mal em nome de Jesus. Há uma autoridade sobre você. A autoridade do nome que está acima de todo nome repousa sobre a sua vida. Juventude, o MAD, está na hora de voltar a ver os milagres acontecendo nesta cidade. Está na hora de começar a provocar Imperatriz. Um vulcão está dentro de você, e o Espírito Santo me diz que vai fazer esse vulcão entrar em erupção, e vai haver um avivamento de grande proporção nesta região desse estado. Apenas se coloque diante de Deus e diga: eu quero. Terceiro lugar, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Eu vou repetir: Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa desde o Antigo Testamento. Eu fui convidado para ministrar uma aula de conclusão de curso num seminário de teologia tradicional muito conhecido no Brasil, lá em São Paulo. E fui. E quando terminou a aula, vem a parte que eu não gosto. É aquela parte que o diretor do curso ou o coordenador diz assim: agora vocês podem fazer as perguntas que o pastor vai responder. Isso é um mistério. Isso é um problema, isso é uma pista sinuosa. No meio das perguntas, um jovem levanta e diz assim: pastor Josué, por que vocês pentecostais não param de mentir e começam a pregar a verdade? Foi muito forte a frase e o pessoal parou. E ele disse assim: vocês pregam que batismo com o Espírito Santo é para hoje, e vocês ainda têm a coragem de usar o profeta Joel. Aí catou uma Bíblia emprestada e leu Joel 2. Vocês têm a coragem de usar Joel capítulo 2 para justificar a teoria de vocês. E ele disse: o senhor prega para multidões toda semana? Tome uma atitude e comece a pregar a verdade. Desmanche isso. Sabe um clima desagradável no ambiente? Sem graça. Porque ainda que ele cresce diferente de mim, ele poderia fazer a pergunta com mais elegância, sem agressão. Quando ele terminou de falar e sentou, eu falei com ele: antes de responder a sua pergunta, me deixa fazer uma. Você crê que o Espírito Santo que usou a Joel é o mesmo Espírito Santo que usou a Pedro? Ele disse: creio, é claro. Então está resolvido o problema. Porque a profecia de Joel não era para mim. Os professores de teologia agora acenderam as antenas todas. A profecia de Joel não era para mim, era para a igreja primitiva. Você está certo. Se cumpriu em Pentecostes, Atos 2,14, Pedro diz: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Só que
Deus enviou o Espírito Santo da glória e ficou olhando lá de cima para ver o resultado. E ele gostou tanto do cenário que ele viu, que ele tomou a Pedro e disse assim: vou prorrogar a promessa. Essa promessa não se diz respeito apenas a nós e a vós, mas aos vossos filhos e aos que estão perto e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. Então a promessa é para hoje. Sabe qual é o problema? Na minha geração de juventude, buscar o batismo com o Espírito Santo para nós jovens e adolescentes era uma meta. Quem é da minha faixa etária lembra disso? Buscar o batismo com o Espírito Santo era uma meta. Nós não nos contentaríamos enquanto não recebêssemos. Nós iríamos para as vigílias. Toda a Santa Ceia na minha igreja tinha oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, e eu ia todas as vezes e nunca recebia, mas Jesus batizava. Um dia eu lembro, eu falei: eu não vou mais à frente, se Jesus quiser me batizar, vai me batizar aqui. E uma irmã disse para mim: vá, meu filho, não desista. E eu fui, e quando cheguei à frente, fui batizado com o Espírito Santo. E ainda lembro que eu disse assim: quem tocar em mim recebe. Era uma igrejinha pequenininha, 14 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela tarde. Jesus ainda batiza. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 23: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. Isaías 44, 3 e 4: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade. Joel capítulo 2, versículo 28: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lá vai: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas aqui, querido, é um termo hebraico que fala de crianças e adolescentes. Então a gente pode traduzir assim: vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Os vossos anciãos, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Isso é promessa, e Jesus Cristo não mudou. Por isso que em João capítulo 3, João Batista diz assim: Mateus 3: eu vos batizo em água para o arrependimento, mas depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá, aí alguém pergunta: pastor, aquele fogo é fogo do Espírito ou é fogo do juízo? Me ajude. Atos capítulo 2, versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que fogo é aquele? E sabe o que é lindo? Atos capítulo 8: Pedro está em Samaria, 8 anos depois do dia de Pentecostes, e quando ele impõe as mãos sobre os irmãos samaritanos, eles começam a falar em outras línguas. Tem um texto que eu acho lindo, Atos 10, 44. Pedro está na casa de Cornélio, e a pregação na casa de Cornélio era uma pregação para acabar. Pedro não queria ganhar os gentios para Jesus.
A mentalidade judaica de Pedro lhe impediria de ganhar os gentios para Cristo, porque Pedro chega na casa de Cornélio e diz: vocês sabem que não é lícito para mim, judeu, me misturar com vocês que são gentios. Aí Atos 10:44 diz assim: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu. Essa é a única vez na Bíblia que o Espírito Santo cai. Em todas as outras referências, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo se apodera, o Espírito Santo se manifesta. Mas em Atos 10:44, o Espírito Santo caiu sobre todos da casa de Cornélio. Foi um impacto glorioso. Há um trovão extraordinário, e todos começam a falar em línguas, e em línguas glorificarem a Deus. Fica de pé, por favor. Está na moda rejeitar o batismo com o Espírito Santo. Está na moda questionar as línguas estranhas. Alguém esses dias me desafiou para um debate, para provar que as línguas estranhas existem. Eu disse para eles: eu não tenho que provar aquilo que eu acredito, você é que tem que me provar naquilo que você não acredita. Só que quando você lê a Enciclopédia Britânica, procura lá o item avivamento, está escrito assim: em todos os grandes avivamentos da história, houveram manifestações de línguas estranhas, abre parêntese, grego glossolálias, fecha parêntese, ponto e vírgula, todas as vezes que as línguas estranhas foram rejeitadas, o avivamento foi distorcido ou totalmente suprimido. É história, está escrito. Os anais da história provam que onde há avivamento também há batismo no Espírito Santo. Jesus quer te encher. Ele quer te encher de autoridade. Nós vivemos num mundo malignizado, satanizado. Nunca Satanás agiu tão abertamente na história. Eu vejo artistas, atores famosos declarando a sua veneração a demônios. E nós, com vergonha de professar a nossa fé. O mundo, a ambiência espiritual do mundo exige uma igreja poderosa e fervorosa. O Espírito Santo quer se apoderar de você. O Espírito Santo quer encher você. Nós vivemos num tempo muito mais especial que o tempo de Elias. Jovens, igreja, eu já estou encerrando. O tempo que a gente vive é muito mais especial do que o tempo de Moisés. Nos dias de Moisés, o Espírito Santo não habitava neles. O Espírito Santo vinha sobre eles, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Nós, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Onde você pisa, o Espírito Santo está pisando com você. O inferno tem que bater em retirada, tem que abrir alas. Em nome de Jesus, igreja, não deixemos Satanás reinar. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele pode mexer em governos, ele pode mexer em leis, ele pode mexer em ecossistema, ele pode mexer na política, mas a igreja é a barreira que impede a ação do maligno. Ore comigo e diga para o Espírito Santo: me enche, me enche. Que Jesus Cristo é o mesmo. Eu quero viver a mesma experiência que os primórdios viveram.
Steikai fancho rabalabsuri evassoradagai. Diga para Deus: eu quero avivamento como aquele de Gales, que as pessoas saíam correndo no meio da rua e falando em línguas. Eu quero avivamento como o avivamento do Reino Unido, que as fábricas paravam e as pessoas saíam chorando para aceitar a Jesus no meio das ruas. Eu quero avivamento como da Escócia, que a igreja não se reunia mais no templo, porque ela não tinha paciência para o templo. Se reunia nas praças, nas ruas, nas avenidas, e contagiava o mundo do seu tempo com a graça de Deus. Há quem diga que Jesus vai arrebatar a igreja no meio de uma crise espiritual. Há quem diga que Jesus vai arrebatar a igreja no meio de um esfriamento espiritual. Não tem como me convencer disto. O mundo pode estar frio, o mundo pode estar entregue ao diabo, mas à meia-noite ouviu-se um brado, à meia-noite ouviu-se um grito. Antes do arrebatamento vai haver o maior avivamento da história da igreja. Dê glória, fale em línguas, aplauda, levante a mão, pule, dance no Espírito, celebre. Jesus batiza com o Espírito Santo. Espírito de Deus paira sobre este lugar de maneira gloriosa. Estende uma nuvem de pleroma, estende uma nuvem de plenitude, estende uma nuvem de glória sobre este lugar. Arrebata esse coral de jovens, arrebata essa multidão, arrebata esse ministério. Haja agora renovo espiritual, haja agora alegria. Ei, eu vou devolver o microfone dizendo a você: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e breve voltará. Breve voltará. Não vou comentar, mas basta isso: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O lugar da igreja não é na terra. Não há mais lugar para a igreja na terra. Ouçam, o cerco está fechando, o espaço está diminuindo, as leis estão mudando. O anticristo quer se manifestar e ele não pode. O anticristo quer se manifestar e ele não pode. Por que ele não pode? Porque há um que o detém, há alguém que o segura. Enquanto a igreja estiver na terra, ele não pode. Então Jesus vai voltar, a igreja será levada à glória.